Afinal de contas, tudo é autismo? Óbvio que não. O autismo é uma condição que precisa de uma dinâmica funcional para determinar um modus operandi comportamental e uma resposta emocional e física do indivíduo do momento do seu nascimento ao longo de todo o processo de sua vida. Gente, o fato de a ciência ter lançado luz com ênfase às pesquisas e às preocupações relacionadas à condição autista, o fato desta mesma ciência ter construído respostas sólidas e eficazes em relação à condição do autismo, o fato destas informações serem disseminadas e o mundo clínico e o mundo empírico, que é o mundo das pessoas que não participam da ciência, passarem a ter contato com essas informações, buscarem um processo avaliativo através das suas observações, isso não define que o autismo pertence a todas as pessoas. O autismo, ele não é um produto do senso comum. O senso comum é de todos. Padrões de comportamento, padrões valorativos, padrões de respostas emocionais, isto é pertinente ao senso comum. O senso comum, ele nos dá uma diretriz de como que nós devemos funcionar e como que nós devemos responder aos estímulos sociais. Isso é de todos. A condição autista é uma resposta automática. Ela não é uma resposta provocada. Não há intenção, não há dolo por parte da pessoa que vai bater no peito e dizer assim: a partir de agora eu vou ser autista e eu vou começar a ter hipersensibilidade sensorial, eu vou ter uma alimentação seletiva, eu vou ter sobrecarga sensorial, eu vou ter crises, eu vou me afastar das pessoas. Isto não é intencional. Então nós precisamos interromper esse discurso, no mínimo, ignóbil, de que tudo passou a ser autismo. Tá? O fato de uma pessoa procurar uma avaliação não significa que a sua motivação e o seu esforço dará de presente para ela um diagnóstico de autismo, como se isso fosse um presente. O papel do clínico, do profissional técnico, independentemente da área que ele exerce, é aplicar sobre esta pessoa um processo de avaliação criterioso, onde soberanamente o olhar e a avaliação clínica vão definir pontualmente essa estrutura de dinâmica funcional. No caso da neuropsicologia, da neuropedagogia e de outras áreas, você vai ter instrumentos complementares para ter uma avaliação funcional, e no caso da neuropsicologia, neurocognitiva, em que você vai qualificar as informações verificadas e definidas nesta avaliação clínica. Ao término desse trabalho, o indivíduo, sim, ele pode ter uma indicação para a condição autista, ter o seu retorno no profissional médico ou ser encaminhado a um profissional médico para consolidação dessa indicação e, a partir daí, efetivamente, ele ter oficialmente o seu diagnóstico. Assim como muitas outras pessoas passam pelo processo de avaliação e não entram, não se adequam a esta condição. São pessoas que ou não terão diagnóstico
e simplesmente vão apresentar uma carga sintomatológica que não fecha critérios para um eventual diagnóstico, ou serão pessoas que entrarão num processo de diagnóstico diferencial recebendo uma outra nomenclatura para que então tenha um plano de tratamento adequado e que siga esse tratamento para melhorar a sua qualidade de vida, tá? Essa afirmação tão contundente que tudo é o autismo, tá? Ela é uma afirmação que faz o indivíduo exercer o julgamento, é uma afirmação que preconcebe uma condição pertinente a milhares de pessoas e, acima de tudo, é uma afirmação que desqualifica a necessidade de suporte que, então, a pessoa dentro da condição autista tem, tá? Isso, eu tenho 30 anos de clínica, isso eu vivi com os indivíduos que eram diagnosticados com quadros depressivos, isso eu vivi com os indivíduos diagnosticados com quadros de ansiedade, principalmente transtorno de pânico, tá? E isso é uma realidade absurdamente inadequada de todo e qualquer diagnóstico relacionado aos transtornos neuropsiquiátricos e também aplicada a todo e qualquer indivíduo que foge desse senso comum por apresentar características diferentes, tá? E que passa a ser marginalizado, colocado à margem deste senso comum, porque a soberba do senso comum define que este indivíduo, por ser diferente, ele não pode pertencer a esse grande grupo e tem que ser colocado de lado. Passamos séculos aprisionando indivíduos psicóticos, ou então, como diria Foucault, os chamados loucos, isolamos em ilhas os leprosos. Porém, agora, como nós supostamente cremos que vivemos dentro de uma sociedade inteligente e que se desenvolveu e que nós não podemos isolar as pessoas, como inclusive já foi feito há décadas atrás com o público infantil autista, o que se faz? Você provoca um isolamento filosófico. Você anula, você aniquila e você destrói uma pessoa que pode ter um prognóstico e uma perspectiva extremamente positiva pelo descaso, pela negligência e pelo discurso desqualificador de pessoas que não aceitam as diferenças. Nós precisamos disseminar isso. Nós precisamos levar esse conhecimento às pessoas. E, principalmente, nós precisamos gerar uma consciência de respeito. Gente, uma ótima semana para vocês, um grande abraço do Clécio, tá? E reflitam sobre isso. Se vocês acreditam nisso, não apenas curtam aqui no coraçãozinho, compartilhem, disseminem. Vamos transformar as redes sociais num meio de informação saudável e construtiva. Vamos tentar mudar o nosso mundo, tá bom? Um abraço.